Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou comentar aqui dois exercícios que um colega de vocês pediu para que eu desse uma olhada, que é da sexta lista de exercícios, tá? E os dois exercícios são da parte de polinômio de Taylor, certo? Então, só para a gente relembrar quais são, né? Deixa eu mostrar aqui a lista, tá? Ó. Então, é esse exercício 5, certo? Que ele pede para os itens a seguir, encontre o polinômio de Taylor de grau n com o resto de Lagrange no número e para a função definida pela equação dada, tá? Aí aqui, no caso dessa questão, ele pediu do item C, que do item C é f de x igual a ln de x mais 2, tá? Aí no caso é para o x0 igual a menos 1, o ponto x0 igual a menos 1, né? A gente vai construir o polinômio em torno dele, e n igual a 4. Então quer dizer que o n, a gente vai calcular o polinômio de quarto grau, o polinômio de Taylor de quarto grau, tá? Só para relembrar lá da teoria, tá? A expressão para o polinômio de Taylor de grau n, né, com resto de Lagrange, ele é dado dessa forma por esse teorema, né? A gente tem que f tem que ser uma função derivável até a ordem n mais 1, né? Então se a gente quer calcular um polinômio de uma certa ordem n, a função tem que ter derivada pelo menos até a ordem n mais 1. No intervalo aberto i, e aí a gente considera um x qualquer e um x0 fixo nesse intervalo. Então vai existir pelo menos um x barra no intervalo aberto de extremo x0 e x, tal que f de x a gente pode escrever como sendo p de x mais a derivada de ordem n mais 1 da função aplicada no certo x barra sobre n mais 1 fatorial x menos x0 elevado a n mais 1, onde o p de x é justamente o polinômio de Taylor de ordem n, né, da função f em torno do ponto x0, tá? Então é só isso aqui, é só fazer essa conta, certo? A única coisa que a gente tem que ter em mente com relação ao exercício lá é que a função f de x é igual ao ln de x mais 2, ou seja, para cada x que eu calcular f de x, aqui eu vou calcular o ln de x mais 2, tá? Aí o x0 é menos 1 e o n é igual a 4. Então eu construí o polinômio. Esse y igual a x mais 2 que eu coloquei era para lembrar que no caso aqui se eu tenho f de x, mas aqui, ó, quando eu calculo o ln, não é ln de x, é ln do valor que eu tiver aqui do x mais 2, tá? Então o polinômio de Taylor em torno desse ponto x0 aqui, ele vai ser dado por essa expressão, ó, vai ser p de x, tá? Vai ser... Então assim, o que a gente tem que lembrar nessa expressão é que quando você calcular, porque a gente sabe que esse polinômio ele tem a propriedade de aproximar os valores de f para determinados valores de x, né? Em torno do x0, que no nosso caso é o menos 1. E no x0 ele coincide com o valor da função naquele mesmo ponto. Mas tem que lembrar que quando a gente calcula essa expressão aqui, ó, então o p de x vai ser f de x0 mais f' de x0 x menos x0, mais f duas linhas de x0 sobre 2 fatorial que é 2, x menos x0 ao quadrado, mais f três linhas de x0 3 fatorial, x menos x0 ao cubo, mais a derivada quarta de f no x0 sobre 4 fatorial, x menos x0 à quarta. Então esse é o polinômio. O resto é justamente aquele termo lá que eu mostrei no teorema, que era f de x igual a p de x mais aquela outra expressão, que é justamente isso aqui, vai ser a derivada quinta de f em um certo x barra sobre 5 fatorial, x menos x0 à quinta, onde o x barra ele pertence a um intervalo aberto de extremos menos 1 e esse valor de x que a gente toma para calcular, para aproximar o valor de f usando o polinômio, tá? Então, no caso aqui, basicamente o trabalho que você vai ter aqui é calcular essas derivadas aqui, ó, no valor de x0. Aí eu fiz a conta, só que eu fiz para um x qualquer, né? Então a gente lembra que a derivada, como a função f de x é isso aqui, então a derivada de f vai ser 1 sobre x mais 2, né? Porque a derivada do ln é 1 sobre o que tiver aqui. Como é que é uma coisa diferente de x, vai ficar vezes a derivada desse camarada, que é 1, né? Porque a derivada de x mais 2 é 1, tá? Então, a gente sabe na verdade que o ln de x mais a, onde é um número real qualquer, a derivada disso é 1 sobre x mais a. Funciona igual a derivada de 1 sobre x, que é o caso particular quando a é zero. Então, fica isso. Aí a derivada segunda a gente calcula a partir daqui. Você escreve isso como uma potência, né? Isso aqui é x mais 2 elevado a menos 1, então a derivada vai ser menos
x mais 2 elevado a menos 1, vai ficar x mais 2 a menos 2, ou seja, vai ficar menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado. E aí você faz a mesma conta, usando essa expressão como potência, né? Então, pegando isso aqui em termos de potência, que seria menos x mais 2 a menos 2, a derivada disso vai ser o quê? Você desce menos 2, então vai ficar menos 2 vezes menos 1, que dá 2, e na potência vai ficar x mais 2 elevado a menos 2 menos 1, que vai dar menos 3, que é a mesma coisa que isso aqui. A derivada quarta, então, vai dar isso, né? Calculando a partir daqui, e a derivada quinta dá isso aqui, certo? Só que quando você for substituir lá na expressão, como eu fiz aqui, é porque eu acabei esquecendo, mas como a ideia principal é observar esses detalhes, aqui na verdade vai ficar o ln, né? Porque aqui é o valor da função no ponto x0. Na verdade aqui ficaria o ln de 1, que aqui o x0, né? Seria todas essas expressões aqui que eu coloquei, ó, só que calculado no ponto x0, que é menos 1, tá? Então aqui ficaria o ln de x0 mais 2, aqui nesses denominadores, né, onde tem as derivadas, vai ficar sempre o quê? No lugar do x aqui é menos 1. Então aqui vai dar 1, né? Aqui dá 1, aqui dá 1 também, aqui também. Todos esses termos x mais 2 aqui, né, que provém dessa derivada, ó, a gente vai calcular todos eles no x0, que é o menos 1. Então vai dar tudo o quê? Quando aqui for x0 mais 2, vai dar menos 1 mais 2, que é 1. Então aqui dá 1, ou seja, a derivada da função no ponto x0 no menos 1 é 1. A derivada segunda no menos 1 vai dar menos 1, que aqui vai dar 1 também. Aqui vai dar 1, aqui dá 1 e aqui dá 1. Então a derivada segunda é menos 1, a derivada terceira é 2, a derivada quarta é menos 6 e a derivada quinta é 24. Tá? Então, o que vai acontecer quando a gente substituir aqui é justamente quando eu substituir, né? Vai ficar, quando a gente coloca nessa expressão aqui, ó, esses camaradas vão aparecer aqui, vai ficar lá o x mais 1, que aqui é x menos x0, ó, aqui vai ser x mais 1 ao quadrado, x mais 1 ao cubo, x mais 1 à quarta e x mais 1 à quinta, tá? Então aqui vai ficar x, aqui vai ser 1, certo? Aqui também e aqui também, ou seja, o polinômio ele vai ficar, ou seja, nessa expressão, onde tem o x, você vai botar aqui, né? E onde aparece aqui nesses denominadores, que são a parte das derivadas, você vai colocar, na verdade, o menos 1, porque é lá da fórmula, certo? Porque, como eu falei, eu acabei esquecendo e coloquei foi o valor da derivada mesmo em qualquer ponto. Então aqui vai ficar o ln de 1, que é 0. Aqui vai ficar 1 também, aqui vai ficar 1, aqui 1, aqui 1 e aqui 1. Então o polinômio vai ser ln de 1, que é 0, não vai ter o termo independente. Aí aqui vai ficar x mais 1 sobre 1, x mais 1 ao quadrado sobre 2, x mais 1 ao cubo vezes 2 sextos, né? Porque 3 fatorial é 6. Aqui vai ficar x mais 1 à quarta, 6 sobre 4 fatorial, que é 24, tá? E aqui vai ficar x mais 1 à quinta, 24 sobre 5 fatorial, que é 120. Aí você faz só as simplificações, se quiser pode desenvolver as potências, tá? Para deixar como um polinômio, né, nas potências decrescentes de x, apesar de que, pessoal, se você for usar esse camarada depois, aqui não, porque ele pede só para calcular, né? Mas se a gente for usar esse polinômio depois que você encontrar para aproximar o valor da função para um certo x, é mais interessante que você deixe nessas formas de potência, porque fica mais fácil de fazer a conta do que se a gente desenvolver, tá? Então essa é a resposta do item C lá da questão 5, tá? E eu botei isso aqui, esse negócio de P4, x mais 2, na verdade só foi para ficar claro aquela questão que eu disse. Tem alguns livros que ele coloca aqui o P e aqui ele bota esse Nzinho, esse número aqui é correspondente à ordem do polinômio. No livro do Guidoriz ele não faz isso, ele coloca só P de x e diz que é o polinômio de uma ordem N qualquer. Tem alguns livros que eles gostam de colocar P índice N para deixar já claro aqui que é um polinômio de uma determinada ordem que ele está usando para aproximar a função. E eu coloquei aqui o x mais 2 porque na verdade é o x, é P de x, é porque a gente tem que ter em mente que quando a gente calcula P de x, em relação à nossa função f, a gente vai estar calculando, na verdade, o ln de x mais 2. Né? Eu coloquei isso, mas não é porque aqui é P de x mais 2, é o P de x, é porque tem que ter em mente essa questão. Quando eu calculo, por exemplo, P de 1, eu estou calculando, na verdade, né, pela aproximação, que esse camarada aproxima os valores da minha função f de x, né, para uma certa faixa de valores de x em torno do x0. Então, se eu calcular P de 1,
vai ser o f de 1, aproximadamente o f de 1, que é quem? ln de 3, tá? Até para ficar claro isso, beleza? Pronto, e a última questão também que foi pedida é essa daqui, né? Pede para usar o polinômio de Maclaurin da função f de x igual a ln de 1 mais x para calcular ln de 1,2 com 4 casas decimais de precisão, certo? Na questão 5, primeira coisa, o que é esse polinômio de Maclaurin, né? Esse polinômio de Maclaurin é o polinômio de Taylor da função em torno de um ponto x0 específico. Quando o x0 é zero, aí a gente diz que esse polinômio que a gente está usando para aproximar a função é o polinômio de Maclaurin, tá? Então é um caso particular do polinômio de Taylor, certo? Que é quando o x0 é igual a zero. Vejam que no teorema, quando a gente calcula o polinômio de Maclaurin, ele é o caso mais simples de calcular essa expressão, no sentido de a gente não vai ter que se preocupar em desenvolver essas potências, caso seja necessário, porque aqui, como x0 é zero, aqui vai ficar x ao quadrado até x elevado a n, tá? Então é o caso, digamos assim, mais simples nesse sentido, mas o polinômio de Maclaurin é isso. Quando falar isso, quer dizer que é o polinômio de Taylor em torno do ponto x0 igual a zero. Bom, aí no exercício, observem que, diferentemente do que a gente fez lá no exercício 5, ele não diz qual é a ordem desse polinômio, né? Ele não diz usa o polinômio de Maclaurin de ordem tal. Ele só quer que a gente use um polinômio de Maclaurin para aproximar a função f em torno f de x igual a ln de 1 mais x para calcular esse valor com 4 casas decimais de precisão. Ele está dizendo qual é a precisão que ele quer que esse resultado tenha. Ou seja, o polinômio que a gente vai utilizar para aproximar o valor de ln de 1,2, ele vai coincidir, o resultado que a gente vai encontrar vai coincidir com esse valor aqui que a gente realmente deve ter até a quarta casa depois da vírgula. Tá? Aí você pensa assim, mas como é que eu vou saber isso se eu não sei qual é a ordem que eu vou calcular para obter essa precisão? Não, é justamente isso, o fato de ter dado a precisão que vai permitir que a gente consiga dizer qual é o polinômio que a gente vai usar, a ordem desse polinômio que a gente vai usar para conseguir o resultado com essa precisão, tá? Bom, então a ideia é o seguinte, ó. O ponto x0 é o zero, né, nesse caso, que é o polinômio de Maclaurin, e a gente quer encontrar aquele erro. O erro, pessoal, lá no resultado que a gente viu, é justamente esse camaradinho aqui, ó, né? É quando a gente pega o polinômio como nesse exercício 5, quando eu aproximo a função por um polinômio de Taylor de uma certa ordem, aí a derivada até uma ordem n, né? Esse último termo que aparece a derivada de ordem n mais 1, tem esse x barra aqui, que é um valor que está entre o x0 e um x que eu estou arbitrando, que é o x que eu estou fazendo a conta. Esse termo aqui, ó, que é o erro. Ou seja, é o termo lá no teorema que tem o f, a derivada de ordem n mais 1, aplicado em x barra sobre n mais 1 fatorial, x menos x0 elevado a n mais 1. Esse termo aí é que é o erro, tá? O E de x. A gente estudou isso na teoria, só para relembrar. Então, a gente quer que o E de x em módulo ele seja menor ou igual do que 0, como é até a quarta casa decimal, né? Ou seja, ele é menor ou igual do que 10 a menos 4. 10 a menos 4 é isso aqui, né? É 0,00001, tá? Em módulo, pessoal, por quê? Porque o valor que a gente encontra usando polinômio, ele, por exemplo, pode ser um valor que seja maior do que o valor real. Então, nesse caso, quando você faz a diferença de P de x por F de x, vai dar positivo, né? Então é uma aproximação por excesso. Se o valor for menor, quando você faz a diferença P de x menos F de x, isso dá negativo, é uma aproximação por falta. Mas a precisão, né, os dígitos que se igualam lá no resultado depois da vírgula, independente de ser positivo ou negativo, isso é o que dá a precisão. Então a gente coloca em módulo para não ter que se preocupar, né? A gente coloca aqui em módulo para não ter que se preocupar com sinal, tá? Então o que a gente quer, ó? Esse camarada aqui é isso, ó, no nosso caso, certo? Porque no nosso caso, x0 é 0, certo? Então, o Fn ou n mais 1, tá bom? O Fn, se você fizer n mais 1, aqui no lugar do n colocar n mais 1 e fizer essa mesma conta, vai dar a mesma coisa, tá? Mas aqui a gente tem o seguinte, Fn aplicado em x barra sobre n fatorial x elevado a n, a gente quer que isso aqui seja menor ou igual a 0,001. Isso aqui, ó, é justamente o erro, tá? E eu não coloquei em módulo, que a gente teria que colocar em módulo, como eu fiz aqui. Mas eu não coloquei em módulo, por quê? Porque a nossa função é a função logarítmica, né? Então, como a gente vai pegar um intervalo aí
para valores que são maiores do que zero, né? A gente pode considerar, né? Na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, eu posso, mas se você quiser, podia colocar aqui o módulo, tá? Mas não é necessário. A gente vai já ver o porquê. Então, a gente quer que isso aqui, ó, seja menor ou igual a 0,001. Aí, como é que a gente vai conseguir encontrar? Vejam que isso aqui depende essencialmente, né, de duas coisas para a gente conseguir mostrar que essa desigualdade, que esse termo é menor ou igual do que esse. Depende do valor dessa derivada, porque vai depender desse x barra, né? E depende do valor do n e do x, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Geralmente, para a gente conseguir nesse tipo de situação, descobrir qual é o valor do n que proporciona isso aqui, a gente faz o seguinte, a gente pega um valor de x, de modo que o valor de x, ele dá, quando a gente olha lá para a nossa função, o valor que a gente está procurando. Não estou querendo dizer com isso. Como eu quero calcular, lembre que o p de x, quando a gente for achar o polinômio p de x, que aproxima a função f de x igual a ln de x mais 1, quando a gente for aproximar o valor de ln de 1,2, na verdade a gente vai estar aproximando ele calculando o p de quem? De 0,2. Você não vai calcular o p de 1,2, porque se você calcular o p de 1,2, ele vai ser aproximadamente o f de 1,2, mas isso não é o ln de 1,2, é o ln de 2,2, tá? Então, na verdade, aqui, quando a gente estiver fazendo a conta lá no polinômio, se a gente já tivesse a expressão do polinômio e fosse fazer a conta dele para achar o valor aproximado e olhasse quanto é que ia dar o resto, né, para esse valor que a gente está considerando, o x que a gente vai usar lá na expressão do p, né, olhando para cá, ó, no exercício anterior, não vai ser 1,2, vai ser 0,2, porque aí vai ser justamente aproximadamente o f de 0,2, que é o ln de 1,2. E aí a gente teria o valor, a expressão do polinômio, né, que daria um número, quem está calculando um número, então todos esses termos dariam um número, e aqui a gente teria o erro. Então esse termozinho aqui é que a gente justamente gostaria quer que ele tenha uma precisão dessa magnitude, tá? Bom, então, primeira coisa que a gente vai fazer, sempre que a gente faz nesse caso, pega o valor do x para o qual você está querendo aproximar, que no nosso caso é o 0,2, porque lá vai ficar ln de 1 mais 0,2, que é 1,2. E esse x barra, como ele é um valor entre o x0 e o valor que você está considerando para calcular o polinômio, para aproximar, apesar de que ele diz que é um intervalo de extremos abertos, né? Você pode pegar esse x barra como sendo o próprio valor de x, certo? Que é só para a gente, só que é uma estimativa. Então, nesse caso, você pode pegar, tá? Em geral, quando você faz isso, o que acontece é que o valor que você vai encontrar, ele vai ter uma precisão melhor do que a que é esperada. Mas tudo bem, é o que a gente quer, né? Que pelo menos tem aquela precisão que foi pedida. Bom, aí o que é que você vai fazer, ó? Pega o x igual a isso, né? Aqui, tá? Aí aqui, pessoal, vai ficar o seguinte, ó. A gente tem que estudar o que acontece com essa derivada, porque essa derivada aqui, ó, a derivada do ln de 1,2, que é a nossa f nesse caso, né? A derivada, desculpa, de 1 mais x, que é a nossa função f nesse caso, ela vai assumir duas expressões. Quando você fizer as contas aí, dá pra gente verificar, dá até para usar esse polinômio desse anterior para observar isso. A derivada da função fn de x, a derivada de ordem n da função f de x, que é ln de 1 mais x, vai ser n menos 1 fatorial sobre x mais 1 elevado a n, se o n for ímpar, tá? E vai ser menos n menos 1 fatorial sobre x mais 1 elevado a n, se o n for par, tá? Façam a conta que aí você vai observar, se você fizer a conta das primeiras, sei lá, 5, 6 derivadas, você vai observar esse padrão, certo? Mas dá para fazer essa conta para uma derivada de ordem qualquer, você pode observar. Mas fazendo para uns casos particulares, dá para observar isso, tá? Façam essa conta. Então, vejam, essa expressão aqui, ó, observem que o que eu quero é observar os valores possíveis que essa expressão pode assumir quando o x barra, ele varia agora, né? Porque aqui eu estou pegando essa derivada para um x qualquer, mas eu quero calcular para esse x barra que eu sei que existe lá pelo teorema que a gente viu. O x barra, ele varia de 0, é maior que 0 e menor do que 0,2, que é o valor de x para o qual eu estou arbitrando aqui para aproximar o valor da função pelo polinômio.
Então o que eu vou fazer, como eu disse, é extrapolar e pegar o x barra como sendo o próprio 0,2, certo? Então quando você substituir aqui, ó, no lugar desse x, quando eu pego aqui fn x barra, aqui nessa expressão, né, que aqui vai ser x barra, seria o x barra aqui e o x barra aqui. Então você estaria pegando aqui já seria o quê? No x barra, que é 0,2, aqui é 1,2 e aqui é 1,2 também. Só que eu vou pegar agora essa expressão aqui, ó, e vou dividir por n fatorial, porque eu quero alguma coisa com esse termo. Na verdade é com esse todo, mas primeiro a gente vai observar que a derivada é limitada. Porque se a derivada for limitada, a ideia que eu estou querendo mostrar é justamente isso aqui, fica mais fácil da gente conseguir uma limitação para esse termo x elevado a n de quem é o n que a gente procura para fazer, para a gente obter essa precisão desejada, tá? Quando eu dividir isso aqui, pessoal, por n fatorial, ó, pega isso aqui e divide por n fatorial, tá? Eu tenho, então, nessa expressão aqui vai ser ou isso ou isso. Se eu colocar um módulo, esse sinal soma, vai ficar só essa expressão, né? Enfim. Que eu posso até descartar o módulo, porque isso aqui é positivo, e como eu estou pegando x igual a 0,2, 1,2 elevado a n como n é natural é positivo. Então essa expressão aqui seria positiva, tá? Então, n fatorial aqui embaixo. Eu tenho n menos 1 fatorial no numerador, né? Se eu desenvolver isso aqui de modo a escrever como n vezes n menos 1 fatorial, né? Eu posso cancelar esse n menos 1 fatorial de baixo com esse aqui, nesse caso, ou nesse. Então, de qualquer forma, o módulo dessa expressão aqui vai ser o quê? Em cima, como eu cancelei o n menos 1 fatorial com o n menos 1 fatorial daqui, vai ficar n embaixo. Então, vai ficar em cima igual a 1, né? Porque ou nesse caso ou nesse vai cancelar com o n menos 1 fatorial daqui de baixo, quando eu desenvolver o n fatorial. Como não tem o sinal por conta do módulo, vai ficar 1 em cima e embaixo fica o quê? N vezes x mais 1 elevado a n, né? Tá? Porque é só substituir essa expressão aqui e aqui no lugar desse. Desenvolve n fatorial, vai ficar n vezes n menos 1 fatorial, então ia ficar 1 sobre isso aqui, né? Sobre n. Aí divisão de fração, o n vai ficar multiplicando o denominador, né? Isso aqui, tá? Como o n é natural e o denominador já é maior do que 1, porque vai ficar 1,2 elevado a n, né? E o numerador é igual a 1, então eu tenho uma fração onde o denominador sempre é maior do que o numerador. E positivo, né? Até porque eu estou pegando em módulo. Então isso é um número sempre, né? Uma fração cujo numerador é 1 e o denominador vai aumentando, é sempre maior do que 1. Isso aqui vai ser sempre menor, né? Menor do que 1. Na verdade eu botei menor ou igual, mas esse é menor. Porque até para o n igual a 1, isso aqui já dá, essa expressão já dá maior do que 1, né? Porque vai ficar 1 em cima e embaixo fica 1,2, tá? Então essa derivada, esse termo aqui, né? Melhor dizendo, ele já é limitado. Porque a derivada é limitada. A gente essencialmente mostrou com isso que a derivada é limitada. Esse termo é limitado, né? Menor ou igual a 1, tá? E aí, essa expressão... Então, essa expressão aqui, como essa expressão, ela é menor ou igual a 1, então isso aqui, né? Vai ser menor ou igual a esse termo, ao x elevado a n, tá? Né? Porque esse termo aqui, como ele é menor ou igual a 1, isso aqui fica menor ou igual a x elevado a n, que no caso, como x é 0,2, fica 0,2 elevado a n. Então, se eu quero que isso aqui seja menor ou igual a 0,0001, implica que isso aqui, né, ó, que vai ser o x, que é isso aqui, elevado a n, menor ou igual do que 0,001, tá? Aí aqui, pessoal, é por tentativa, certo? Para que valor de n esse número é menor ou igual a esse? Se você for fazendo a conta, você vai ver que para n igual a 6, quando o n for 5, já fica bem próximo, esse valor fica bem próximo desse. Mas quando o n for igual a 6, aí você já vai ter que isso aqui, ó, é menor que isso, né? Porque aqui eu já tenho 6,4 vezes 10 a menos 5, ou seja, se você escrever isso aqui nessa mesma forma, em dígitos, os zeros após a vírgula, vão ser 5 zeros após a vírgula e depois vem 6, 4. Então, obviamente, esse número é menor do que esse, que aqui é 10 a menos 4, tá? Então, ou seja, isso aqui está dizendo que para eu conseguir, eu calculando o polinômio de Maclaurin, da função f de x igual a n de 1 mais x, para aproximar, usar esse polinômio para aproximar o valor de ln de 1,2, basta que eu calcule o polinômio de ordem
6, tá? Então aqui o que é que você vai fazer? Ele pede para calcular, né? Aqui a gente só mostrou que para conseguir, o que a gente conseguiu fazer com essa parte aqui foi encontrar que o polinômio que satisfaz as condições que o resultado, que o exercício pede, é o polinômio de ordem 6. Então você vai calcular o polinômio de ordem 6, de Maclaurin, né? Do mesmo jeito que a gente fez lá na questão 5, o item C, com x0 igual a 0, né? Como está até aqui, certo? E depois você vai calcular esse P6 e vai encontrar esse valor aqui, ó, P6 de 1,2. Então isso aqui obviamente vai ser aproximadamente esse camarada. E o que o exercício garante, pelo que a gente fez a conta, é que a aproximação entre desse valor aqui e o valor real que a gente vai tomar como sendo o valor disso, mas o valor real que isso aqui deve ter, é da ordem de pelo menos 4 casas decimais. Então se você quiser, você pode depois comparar para ver se está ok isso que a gente fez. Que esse resultado aqui, quando você calcula lá, bota na calculadora e acha isso e compara os dois, eles vão dar iguais, obviamente, além do dígito antes da vírgula, os 4 dígitos depois da vírgula vão coincidir, tá? Os 4 primeiros, pelo menos. Pode ser que nesse caso, como a gente achou um N que a precisão é maior, né, pelo que a gente encontrou aqui, até mais venham a coincidir, tá bom? Então aí vocês terminem, porque agora ficou mais simples, né? A gente descobriu, acho que o problema maior era esse, saber qual era o polinômio, o polinômio de qual ordem a gente ia usar. Então agora a gente já sabe, aí vocês façam a conta e comparem aí e me digam se deu ok, tá bom? Bom, então era isso, viu, pessoal? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, é só mandar que eu tento resolver o quanto antes e posto novamente como vídeo para todo mundo poder ter essa informação também. Beleza? Então até a próxima.